professor e magnífico reitor Álvaro Prata. Também cumprimento o professor Natel, também nosso reitor da universidade, professora Griseldes e toda a comitiva da UFSC, que está aqui presente hoje à tarde. Em parte, a sua fala agora, última, né, esclareceu alguns pontos, mais ou menos, que estavam um pouco claros na brilhante exposição da professora e pró-reitora de ensino, professora Yara, do ponto de vista acadêmico, num processo que irá ocorrer em etapas, nós precisamos, com certeza, ter critérios, né? Não tivemos detalhes exatamente de pontos, né, pesos, etc., mas acho que ficou bem claro que critérios num plano de expansão gradual deveriam existir. No entanto, ao longo da apresentação, né, a apresentação do ponto de vista acadêmico, acho que ficou clara, até certo ponto, mas, no entanto, temos demandas administrativas também em relação ao nosso quadro pessoal, servidores e professores, e, de acordo com essa última fala, deu indicações de como haveria esse processo. Então, foi bem claro que vestibular, né, 70%, 30% vagas oriundas do Enem, e concursos. No entanto, gostaria de que o senhor esclarecesse um pouco mais essa posição em relação a essa proposta, porque, do ponto de vista administrativo, também temos que ter esse entendimento, né? Já que o governo federal, o senhor foi bastante franco, bastante honesto, no sentido da sua opinião em relação a intenções do governo federal, que transcende a nossa vontade. Mas gostaria de saber qual é a proposta em relação a essa questão que nós teremos que enfrentar, com certeza, aqui dentro dessa universidade, já que falamos há pouco tempo em conflitos, do conflito do ponto de vista acadêmico, agora temos em relação ao nosso próprio quadro funcional que existe e tem uma história dentro dessa universidade. Obrigado, professor. Esse é um assunto muito importante. A primeira observação é o seguinte: qualquer pessoa, para pertencer à Universidade Federal, seja através dos seus quadros, seja como servidor técnico, administrativo ou docente, ou seja como aluno, só tem uma maneira: por concurso público. Não tem outra maneira de pertencer a uma instituição federal. Então, para que tenhamos alunos pertencentes a uma instituição federal em Blumenau, é preciso que a gente faça um concurso. Vestibular é um concurso. Para que tenhamos servidores, técnicos, administrativos, docentes, é preciso que possamos fazer concurso. Hoje, o governo tem seus critérios. Então, tem seus números, tem suas políticas, nos pressionam de um lado, nos forçam de outro, coletivamente construímos esse modelo, né? Então, é por isso que muitos, nós das universidades federais, dependemos muito de Brasília e estamos sempre em Brasília. Quase toda semana eu estou em Brasília, a professora Yara quase toda semana está em Brasília, grande parte dos nossos fóruns são lá. Então, o governo tem seus números, a cada 18 alunos, a cada 20 alunos, um docente. Então, se nós falarmos que teremos 1.000 alunos aqui, eles vão falar assim, então você vai ter 50 docentes. Então, são os números do governo federal. Números parecidos aos servidores técnicos administrativos, mas não são tão óbvios, a conta não é tão óbvia. Da mesma forma, a matriz orçamentária, quanto de recursos nós vamos ter? Você tem quantos metros quadrados, você tem quantas pessoas, então são tantos recursos. Observa que nós estamos falando de uma nova proposta. Nós estamos construindo uma proposta absolutamente original. Há uma confiança do governo federal de que nós possamos avançar nisso. Nos foi dada essa confiança. Isso faz com que nós estejamos numa posição diferenciada. Quer dizer, podemos negociar isso, podemos construir modelos e podemos reconhecer aquilo que nós acharmos que precisa e deva ser reconhecido. Então, é claro que nós não vamos conseguir começar esses cursos puramente pela Universidade Federal de Santa Catarina, ainda que seja aqui. O que eu quero dizer é que nós teremos que fazer as parcerias. Então, nós teremos, de fato, especificamente, então foi falado aqui o curso de design. Como é que nós vamos oferecer o curso de design? Quantas vagas nós vamos colocar ali em design? Porque o governo federal vai nos dar um número de vagas para colocar aqui em Blumenau. Nós vamos colocar onde? Em design, engenharia, numa licenciatura? Quantas vagas? Vamos decidir em conjunto. Mas não teremos todas as vagas, tenho certeza disso. Então, uma parte do curso
vai ter que ser oferecido por professores recém-contratados para aquele curso. A outra parte vai ter que ser oferecida por pessoas da FURB. E a outra parte vai ter que ser oferecida por pessoas que ainda estão lá na UFSC, que terão fazer parte dessa parceria. Então, quando nós montamos uma parceria entre o design daqui e o design de lá, quer dizer, o compromisso de que esse curso que é oferecido aqui, ele exista e tenha saúde, seja um bom curso, é das duas instituições, mas sobretudo das duas áreas. O professor me pergunta, eu entendi, num contexto mais de política de pessoal. Eu falei assim, olha, à medida que a FURB diminui, né, e à medida que a UFSC cresce aqui em Blumenau, como é que será esse processo das pessoas? Olha, vai ser um processo riquíssimo. Por exemplo, nós vamos ter convivendo pessoas, três categorias de pessoas, né, aquelas três que eu mencionei anteriormente. A FURB tem uma política de pessoal, a UFSC tem outra política. A Universidade Federal de Santa Catarina é conhecida pelo seu belo programa de saúde. Eu não sei se vocês têm um programa de saúde. Aqui, bom. Nós temos o Unimed, mas é muito generoso para nós aí. Né? Então, o profissional um vai conversar com o outro. O aluno da UFSC aqui, provavelmente ele vai ter um nível de exigência diferente. Porque o aluno nosso, não conheço muito o aluno da FURB, né? Mas o nosso aluno, ele está acostumado com o nível de exigência, a questão do restaurante universitário, 1,50, auxílio moradia, auxílio isso, auxílio aquilo, e ele vai chegar e falar assim, olha, por que o aluno lá de Curitibano tem a alimentação e a moradia de graça, o aluno de Florianópolis tem a alimentação e a moradia de graça, e o aluno da UFSC em Blumenau tem que pagar tanto pela comida, não tem... Observa? Então, e como é que nós vamos resolver isso aí? Nós vamos resolver isso aí. Nós vamos estar convivendo com duas instituições. Então, eu penso que uma parte dos servidores naturalmente serão absorvidas pelos concursos, né? Nós faremos concurso para servidores técnicos, administrativos e docentes, faremos concurso, né? A Universidade Federal de Santa Catarina, para docente hoje, os concursos que ela faz, ela exige doutorado. Penso que muitos docentes da FURB, que são bons docentes, não têm o doutorado. Então, a Universidade Federal, nós estamos em parceria. Como é que nós vamos fazer para lidar com isso aí? Vamos fazer um programa para que as pessoas... Digo isso porque se você coloca um nível de exigência, ou se você não coloca esse nível de exigência, mas tem pessoas com perfis diferentes, olha como é que você... Então, seria inconsequência da nossa parte aqui poder responder todas essas questões, sendo que são coisas que nós vamos construir conjuntamente, a ponto de levar algumas propostas, do mesmo modo que nós estamos, do ponto de vista da educação superior, nós estamos com um modelo novo. Quer dizer, o curso que foi criado, esse curso que a professora Yara mencionou do design aqui, vai ser um curso novo ou vai ser o antigo curso de design que vai deixar de receber alunos da FURB e vai passar a receber alunos da UFSC? Então, se é o antigo curso, em um dado momento nós vamos ter um curso onde metade é aluno da FURB e metade é aluno da UFSC. Como fazer com esses alunos? Como tratar isso aí? Quer dizer, transferimos esses alunos do design, podemos fazer uma absorção por transferência? Como é que a Controladoria Geral da União, qual é o limite que nós temos para fazer isso? Então percebe que nós vamos ter que lidar com essas discussões e com essa heterogeneidade de variáveis, né, e propor alternativas e soluções que nos atendam em todas as demandas, né, que nos atendam em todos os aspectos. Agora, teremos momentos de convivência entre esses dois modelos que são diferentes. E aí, se nós não estabelecermos convênios, não fizermos essa parceria, não formalizarmos isso, cuidando para que esses aspectos jurídicos e legais estejam contemplados, né,
nós colocamos as duas instituições num nível de fragilidade que nós não queremos. Porque se nós tivermos numa sala como essa, a Universidade Federal de Santa Catarina, ministrando aulas de design, sem ter tido uma preocupação de formalizar isso, não vai faltar procuradores, promotores, Ministério Público, né, que vai falar o seguinte: olha, a Federal de Santa Catarina está ministrando aula na FURB, e quer dizer, a universidade se acostumou muito com essa clareza, né, e poder construir esses cenários. Percebo, do ponto de vista do governo federal, uma boa vontade muito grande em construir isso, sabe? Então, professor Rolf, o que eu lhe trago é essa expectativa de que teremos várias demandas, vamos conseguir acomodar muitas delas, algumas nós não vamos conseguir acomodar no primeiro momento e vamos construir formas de resolver essas questões, e algumas demandas talvez a gente não consiga, mais específico, talvez a gente não consiga acomodar, e é preciso que deixe o tempo, então, nos ajudar na solução dessas demandas. Obrigado. Como o professor Álvaro tem que retornar a Florianópolis, devido a este motivo, nós abriremos para a última pergunta. Acho que o professor Salto, né, professor? O professor Salto gostaria de formular. Enquanto o professor Salto não formula, nós gostaríamos de intimá-lo, né, professor, a voltar num outro momento para que a gente possa ter mais tempo e mais oportunidade à medida que esse processo caminhe, a sua presença e a presença da UFSC aqui. Assim como você vai toda semana para Brasília, vem toda semana para cá para a gente, né, acelerar esse processo. Professor Salto, por favor. Obrigado. Quero cumprimentar o magnífico reitor, o professor Álvaro, o professor Natel, a professora Grisel, a professora Yara, os outros dois professores, me perdoe a ignorância do nome, mas não sei. Sejam cumprimentados. A minha preocupação é a preocupação na direção do professor Clóvis e na direção do professor Ivo, e seguindo a fala do magnífico reitor, professor Álvaro. Em um momento, o senhor disse o seguinte: a questão da legitimidade desse processo. Não é isso? É. E não sei se a sua fala foi pessoal ou se foi institucional, no momento em que disse que o governo federal praticamente, politicamente, já decidiu de que o modelo de autonomia de uma implementação de uma universidade federal, independente da FURB, estaria descartado. E que a FURB, como o modelo inicial, também está descartado. E que partiria para esse terceiro caminho. É isto, né? Mais ou menos isto. Esse terceiro caminho seria, então, digamos assim, a expansão, mas a partir da autonomia da federal, a partir da proposta parceira, como o senhor disse, da federal. Agora, o que me preocupa é exatamente a questão dessa legitimidade, pelo viés institucional. Porque se vamos para o terceiro caminho, e esse processo der continuidade, isso significa que a voz política do governo federal descansa na autonomia do governo federal, descansa na autonomia da Universidade Federal, da UFSC. E a UFSC tem os seus caminhos procedimentais, conselhos, a deliberação dos conselhos para poder dialogar com a parceria da FURB. E a FURB tem os seus conselhos para deliberar com a autonomia da federal. Portanto, o diálogo, tanto acadêmico, né, da análise dos indicadores, do modelo, do processo, etc., vai pelo viés, então, da dimensão política, da autonomia das duas para a proposta para o governo federal. Não sei se a minha lógica está indo nessa direção, mas a preocupação seria exatamente a seguinte: num determinado momento, magnífico reitor, a sua linguagem foi na direção seguinte, de que esta proposta que cai hoje aqui, para uma reflexão de parceria, a questão seria, não foi discutida, pelo que o senhor disse, no Conselho da Federal. Se não foi discutida essa proposta no Conselho da Federal, qual seria, então,
a proposta desse encaminhamento. Por quê que eu digo isso? Questão da legitimidade. E aí entra na preocupação, me permite, né, do professor Clóvis, no seguinte sentido. Se esta proposta for levada ao Conselho da Federal, na sua autonomia de decisões, pode a questão da legitimidade ser um pouco arranhada pelo seguinte: porque essa proposta caindo agora lá, sem uma ampla discussão com a FUB primeiro, a respeito dos indicadores, das dimensões, desta proposta que está vindo, na direção que a professora Yara colocou, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Não sei o que vai acontecer. Somos maduros o suficiente para não acontecer, mas o que pode acontecer? A criação de certas resistências, no sentido de a federal, na sua autonomia, no seu conselho, discute essa proposta, sem que a FUB tenha se manifestado ainda, para o conselho, então, a federal trazer essa proposta para discussão, mas é uma discussão a posteriori. Significa, o conselho lá ainda não teria toda a leitura de uma realidade contextual daqui, não é isso? Sociopolítica, etc., e dos indicadores, não teria toda essa leitura, e depois rediscutiria todo um processo novamente. Isso significa dizer o seguinte: há uma autonomia para que essa proposta possa, antes de ser discutida internamente, amplamente na federal, como sendo o eixo de extensão para acoplar este processo, ou primeiro terá que isso tudo ser discutido amplamente na federal, para depois ser discutido aqui, para depois voltar para o processo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Por quê? Porque o professor Clóvis faz a seguinte questão: se isto já é, digamos, uma indicação praticamente esgotada para que possa ser ampliada, discutida, etc., mas já tem um viés muito claro, tem já um caminho muito claro, tem uma direção muito clara, principalmente na questão social, a dimensão social, por exemplo, da questão da saúde, por exemplo, está bem claro, né, na proposta, nos eixos que foram colocados pela professora Yara. Se a nossa universidade, dentro da sua autonomia e dentro da sua vontade política, na dimensão política, poderá ter ampla discussão interna desse documento para, então, os dois coletivos sentarem-se juntos, ou se, dentro do procedimento da autonomia, os conselhos de lá terão que primeiro se manifestar, independente de uma comissão que tenha lá, que está trazendo para cá, ou não. Por quê? Dada essa questão levantada pelo professor Clóvis. E a questão do professor Ivo, porque como estamos, né, a federal está em processo eleitoral, nós sabemos que o processo eleitoral, ele não levanta apenas uma questão de relação de poder, ele levanta toda uma radiografia, toda uma dinâmica dialética de processo que pode estar interferindo até na questão da leitura dos indicadores, na leitura de todo o processo. Então, essa preocupação da transição da federal, com essa transição desse processo para uma decisão ampla coletiva, de ampla discussão desses indicadores, da proposta que a professora Yara muito bem nos trouxe, é que me preocupa. Me perdão se eu fui prolixo, mas a preocupação dessas duas questões, desses dois eixos. Obrigado, professor Salt. O professor foi absolutamente legítimo e eu entendi bem aí o que o professor queria fazer. Professor, eu poderia ter levado esse assunto com mais detalhe ao Conselho Universitário e discutido isso aí. A professora Yara, nós tivemos reunião na terça-feira, ela poderia ter feito essa apresentação no Conselho Universitário. E o Conselho Universitário, a gente poderia até colocado lá para o Conselho Universitário votar essa apresentação, se os custos eram esse mesmo, ou se não era esse mesmo. E o Conselho Universitário poderia, estou elaborando da mesma forma como o professor mencionou, o Conselho Universitário poderia ter me perguntado o seguinte: escuta, o que adianta nós votarmos isso aqui? Vocês já conversaram isso com o Blumenau?
Vocês já discutiram essa proposta com Blumenau? Ou seja, né, há várias maneiras de nós avançarmos nisso aí. O entendimento nosso é de que essa proposta ela pode ser feita de várias formas, e desde que ela tenha essa legitimidade das instâncias, que é o que nós estamos fazendo, isso vai ser muito bem aceito pelo Conselho Universitário. Então, dou um outro exemplo, mais ou menos nessa linha. Quando nós criamos os campi Curitibanos, Araranguá e Joinville, nós tivemos a preocupação de que os campos começassem a funcionar. E havia a dúvida se nós não deveríamos estruturar os nossos campi. Como é que, organizacionalmente, como é que nós vamos fazer os nossos campi? Será que não vale a pena a gente pensar numa estrutura para depois... Optamos por não. Vamos começar... Dentro da percepção que a universidade, na reflexão que ela fez das suas estruturas, ela tem tido uma tendência a departamentalizar muito a instituição. Então, nós achávamos que os nossos campi não deveriam ter, por exemplo, departamento. E até hoje os nossos campi não têm departamento. Então, agora, mais de 2 anos depois que os nossos campi já existem e que tem alunos, é que nós estamos discutindo a forma de estruturar os nossos campi. Então, há várias maneiras de fazer. Então, como o professor pergunta, não poderia ter sido feito? Poderia, né? Mas a preocupação nossa aqui é que a discussão, que ela não possa ser linear, sabe? Que ela não possa excluir outras alternativas. Então, queremos dar legitimidade, quero muito ouvir todos aqui, perceber onde é que estão as dificuldades, onde é que estão as fragilidades, onde é que estão os anseios, né? Quero que os nossos grupos mais temáticos sentem e comecem a discutir, porque imagina se nós decidirmos que os cursos serão esses, né? Como é que pensarão aquelas pessoas que estão envolvidas com os cursos, né? Quer dizer, o professor Sebastião tem trabalhado muito a construção das engenharias, e é muito importante o professor Sebastião aqui discutindo e ouvindo, porque a próxima discussão que ele falar com nossos docentes, ele levará mais subsídios, e a próxima vez que ele vier aqui para falar da nossa proposta das engenharias, ele trará mais subsídios. Então, é um processo onde nós temos que fazer muitas discussões. O que é importante nesse processo é essa intenção maior, porque como várias coisas podem ocorrer de diferentes maneiras, né, essa intenção maior de que devemos avançar nisso, é legítimo, essa é uma maneira correta de fazer, é o que vai nos dar essa sustentabilidade. Então, eu quero tranquilizar ao professor de que não há problema em relação a isso, né, não há dificuldade em relação a isso. E o que nós devemos fazer é fazer tantas discussões até o momento em que nós não saibamos por onde é que começou, se a coisa foi decidida lá ou se foi decidida aqui, porque nós vamos ficar na dúvida, porque fizemos tantas reuniões que vai ter sido uma decisão em conjunto. E aí talvez possamos fazer até uma reunião em conjunta dos conselhos universitários e aprovar por aclamação qualquer coisa mais específica que a gente precisa aprovar. Obrigado. Só complementando, existiu um momento realmente na reunião do Conselho, acho que de setembro, que esse assunto foi discutido, se já seria tratado ou não, e por maioria, ampla maioria, se entendeu que era melhor conhecer mais, conhecer indicadores, para daí o Conselho avaliar num segundo momento. Porque desde o início foi pacífico que essa expansão do campus Blumenau seria através de critérios de planejamento. Tá? Eu me sinto muito tranquila, porque há mais de 3 anos eu sou pró-reitora, e desde o início eu estou na comissão do MEC de expansão. Eu estou representando lá a região sul, então é toda semana Brasília. E daí eu quero deixar bem claro para vocês, por que esse nosso primeiro passo é pequeno, inovador e pequeno? Para ele poder ocorrer logo, com sucesso, dentro do possível que o MEC nos oferece, para o segundo passo poder ser maior.
e o terceiro passo também existir, para a gente contemplar todas as áreas da FURB. Se nós pulverizarmos muito agora, o primeiro passo não se concretiza e nós não vamos. Então, tem essa preocupação também de grupos de cursos com afinidade, de mobilização grande, para que a gente tenha sucesso, né? Se muitas coisas do projeto Reúne no início não deram certo, com dificuldade, foi porque faltou essa visão de maior integração, né? E também não podemos esquecer que a Universidade Federal também tem parâmetros para poder gerenciar suas ações, né? Não é porque a gente é federal que a gente pode abrir editais e vagas ad eterno, né? Então, acho que eu gostaria de ser bem pragmática. Qual é o possível no primeiro momento? Isto. Então, vamos aquilo para chegar ao segundo momento, ao terceiro, contemplar todas as áreas do conhecimento. Senão, daqui a pouco, nós não concretizamos o nosso processo, né? Eu acho que indicadores também bem definidos fazem com que o Conselho Universitário, um grupo maior, entenda a lógica das possibilidades reais, né? Queremos chegar na FURB em 2012? Sim. Mas não só com um projeto bonito, mas real. Então, passaria agora ao professor Álvaro Prata para as suas palavras finais. Professor. Quero agradecê-los mais uma vez por dois aspectos. Primeiro, por terem tido a paciência de me aguardarem por esses 2 longos meses, que eu mais de uma vez me comprometi a vir e não consegui vir aqui num primeiro momento, né? E muito ansioso para que viesse, para poder... E venho por vocês também, mas sobretudo por nós. Eu acredito muito nesse tipo de envolvimento. Quer dizer, faz toda a diferença eu acompanhar uma discussão dessa pelas palavras dos meus colegas que aqui tiveram, e eu próprio estou aqui para poder viver, para poder perceber isso aí. Então, eu acredito muito nesse processo, no processo de construção coletiva, né? E acho que a nossa construção aqui é uma construção muito, muito coletiva. E defendo muito essa parceria. Quero tranquilizá-los em relação aos nossos avanços. Eu acho que o Brasil vive um momento muito especial, a Universidade Federal de Santa Catarina vive um momento muito especial. Eu mencionei aqui a minha parceria com o Blumenau na época das pró-reitorias. Na época que eu fui pró-reitor, de 2000 a 2004, eu convivi com o meu reitor, o professor Rodolfo Joaquim Pino da Luz, ele solicitando que a universidade aumentasse as vagas dos cursos. Não conseguia fazer um curso que era 40, passar para 45 vagas. Não conseguia. Não dava e tal, o pessoal queria reduzir as vagas. Pouco tempo depois, 4 anos depois, a universidade foi capaz de aumentar as suas vagas em 50%. Saiu de 4 mil e foi para 6 mil. Se você levantasse um cenário desse, naquela época, isso seria impossível para a instituição. A instituição ia falar assim, olha, isso jamais vai acontecer. Então, são outros momentos. Eu acredito muito no traçar o caminho pela caminhada. E acredito muito naquilo que o Grambel falava, que você não deve andar pelo caminho que os outros já seguiram. Porque se você anda pelo caminho que os outros já seguiram, vocês só vão chegar onde os outros já chegaram. Então, se você quer chegar num lugar diferente, você tem que sair do conforto daquele caminho pavimentado, pegar a direita assim, entrar naquele mato, que às vezes tem espinho, às vezes tem montanha, às vezes tem lagoa, e vai vencendo aquilo ali, e chega lá na frente, você vai descobrir novos horizontes, novos caminhos, né? Mas você não consegue antecipar isso, e é mais fácil você ficar no conforto, na comodidade do caminho já traçado. Mas nós não queremos chegar onde os outros já chegaram, queremos chegar em outros lugares. A Federal de Santa Catarina tem um nível de maturidade, nós estávamos falando aqui da criação de curso. O Conselho Universitário não opina sobre a criação de novos cursos na Federal de Santa Catarina. Não opina. Recentemente, nós criamos mais de 24 cursos, a criação de nenhum desses cursos passou pelo Conselho Universitário. Meteorologia, medicina veterinária, geologia, antropologia, educação do campo, educação indígena, Libras, não passou pelo Conselho Universitário. Ou seja,
a universidade ela tem um nível de maturidade, de aceitação em relação a isso, ela acredita muito. Agora, ela quer saber se os cursos foram criados respeitando o que pensam as pessoas das áreas do conhecimento, se no caso da criação do curso, a Câmara de Graduação foi ouvida, foi criada, né? Então, eu tenho uma percepção de que a preocupação que nós devemos fazer nesse momento é registrar esses momentos, porque nós estamos construindo história, gente. E lá na frente vai ser interessante que tenhamos todas essas preocupações e todas essas anotações aqui muito bem documentadas, porque vai ser uma história muito bonita. Então, eu quero acompanhar isso de perto com vocês, virei aqui tantas vezes quanto são necessárias, quero que vocês possam ir lá, colocar as impressões de vocês, as perspectivas, os sentimentos de vocês, para que possamos dar muita legitimidade a isso, né? Possamos trazer os representantes do Ministério, né? Vamos trazer o Luiz Cláudio, vamos trazer o ministro, né? Vamos esperar um pouquinho, porque a motivação do ministro está mais em ir para São Paulo do que vir para Blumenau, então... mas eu acho que nós temos que construir essa nossa parceria aí com muita legitimidade. Mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer meus colegas, a professora Yara, o professor Sebastião, o professor Sansão. Quero agradecer a todos da casa, né? Ao nosso querido reitor, a nossa vice-reitora. Me sinto sempre muito acolhido aqui. Muito obrigado. Bom, então, infelizmente, dado a compromissos do Álvaro Prata, gostaria só de algumas palavras finais, de um profundo agradecimento da nossa instituição, novamente à UFSC, e especialmente ao empenho, Álvaro, que você teve, tem e terá nesse caminhar. E nós estamos seguros, né, com padrinhos como esses, como a UFSC, a importância da UFSC, da Yara, coordenando toda a expansão do Reúne no sul do país. E lembrar que Blumenau foi pioneiro em muitas coisas. Nós somos uma cidade, fomos pelo menos uma cidade inovadora, e nós vamos construir um modelo inovador que vai servir de paradigma para o Brasil em outros momentos tão importantes como esse, cuja meta final é atingir o PNE em 2020 com 33%. Nós temos que ter um acréscimo de 20% em menos de uma década. É muita coisa mesmo, muito trabalho a se fazer. O agradecimento no sentido de minimizar a ansiedade que tínhamos aqui, todos tínhamos, né? Independente de que posição que nós ocupamos, de escutar a UFSC, saber que a UFSC todo esse tempo estava trabalhando, trouxe uma proposição que nós vamos analisar com maturidade. Não vamos entrar, professor Álvaro, com certeza, numa luta fraticida aqui na universidade para saber quem é que vai puxar primeiro. Isso não tem sentido. E não vamos, né, entrar por esta seara. Nós somos uma única universidade, somos um único organismo, e temos que pensar assim. E você roubou um pouquinho a minha fala aqui no final, mas antes eu queria dizer o seguinte: eu sempre fui um otimista nesse processo e achava e acho que esta é uma grande oportunidade que nos foi dada, porque literalmente a porta estava fechada. Mas conseguimos, com o trabalho de muita gente, não é um trabalho de uma ou outra pessoa, de muita gente, o respeito a toda uma comunidade, esta oportunidade que a UFSC nos ajudou, está nos ajudando a voltar às nossas origens, Prata, porque nós éramos uma universidade na origem pública, de direito de fato. Aqui ninguém pagava no início para estudar. E procuraremos, através desse exemplo, corrigir um equívoco, né, constitucional, de que universidades ditas públicas têm que depender de mensalidade. Vamos ver se nós procuramos mostrar isso e corrigir. E ontem eu disse numa entrevista, numa TV, quando me perguntaram de 1 a 10 qual é a nota que eu daria a chance para que esse processo finalizasse com êxito, eu disse 11. Eu não tenho dúvida, né? Depende muito de nós, depende muito lá de cima. E lembrar que toda essa expansão é um momento favorável, porque
um presidente praticamente assim, sem instrução nenhuma, é o que fez essa expansão, como o Sanson colocou aqui, né? Então é um momento muito rico, esses 3 anos ainda de governo federal, mantendo essa política, por que não avançar? E eu fico muito contente em saber que uma caminhada dessa, um caminho a ser construído, antes daquela frase, né? Caminhos, caminhos, não temos, mas vamos construir. Agora nós temos um caminho. O tamanho do caminho, o tamanho da avenida que nós vamos percorrer, depende fundamentalmente da gente, porque o MEC foi bem claro, disse, olha, vocês tragam aqui um modelo para considerarmos, mas a autonomia das instituições foi respeitada pelo MEC. Eu acho muito difícil que o MEC tenha um retorno. Não, isso não nos serve. Eu não senti esse espírito no Luiz Cláudio Costa, numa única reunião que eu tive. Eu acho que você tem esse espírito primário. E lembrar que uma caminhada de tantos metros, 5.000 metros, uma maratona começa com um passo. E esse passo nós estamos começando agora. E, Álvaro, novamente, muito obrigado. Obrigado à UFSC, obrigado ao Sanson, obrigado ao Soares, obrigado à Iara, obrigado a toda a tua equipe, a toda a comunidade da UFSC. E vamos selar essa parceria, isso já está sendo gravado aqui, é um momento histórico para as instituições. E logo, logo, eu tenho certeza que, pelas mãos da nossa irmã UFSC, nós vamos ter uma universidade, a 3ª universidade em Santa Catarina, e ela vai ser a sede em Blumenau. Isso eu tenho absoluta certeza. Pode demorar 3, 5, 10 anos, mas isto vai acontecer. E nós, desde já, externamos o nosso agradecimento à UFSC por nos conduzir, né, nos guiar nesse caminho, que vai ser um caminho exitoso. Muito obrigado, bom retorno, e desculpe aí, porque você tem um programa 6 horas lá, né? A imprensa está aí contigo, e venha mais, nós precisamos que você venha aqui. Tá? Muito obrigado, Álvaro.